Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda na sua cabeça agora. Você venderia a sua alma para nunca mais ser pobre? Se a sua resposta foi sim, cuidado, porque essa foi a pior decisão que um homem já tomou, que respondeu essa pergunta da pior forma possível, e ele pagou o preço. No sertão existe uma crença antiga que muita gente evita comentar. Um segredo passado de geração em geração, quase como um aviso. Dizem que existe um jeito de ficar rico, rápido, fácil, sem esforço, mas não vem de Deus. Essa é a história de Antônio, um homem simples, que vivia no meio do sertão, onde a seca não perdoa. E a vida é dura desde o começo. Antônio acordava todos os dias antes do sol nascer. Tentava trabalhar, plantar, sobreviver. Mas nada dava certo. A terra era seca, o dinheiro nunca aparecia. E a fome começava a fazer parte da rotina. Ver a própria família sofrendo, sem poder fazer nada, foi destruindo ele por dentro, dia após dia. Até que um dia, algo mudou. Durante uma conversa, um homem mais velho contou uma história estranha. Falou sobre uma encruzilhada, escondida no meio do nada. Um lugar onde, se você chamasse, alguém aparecia. Alguém que podia realizar qualquer desejo, mas em troca, sempre levava algo. Antônio tentou ignorar aquilo. Achou que era só conversa de gente antiga, mas naquela noite, deitado, sem conseguir dormir, a ideia voltou e não saiu mais da cabeça. A fome, o desespero, a vontade de mudar de vida foram mais fortes que o medo, e então ele decidiu ir. A caminhada foi longa. O céu estava completamente escuro, o vento forte e o silêncio estranho demais. Parecia que o mundo inteiro tinha parado. Quando ele chegou na encruzilhada, o coração já estava acelerado. Não tinha ninguém, só escuridão. Então ele lembrou, à meia-noite, chame, e ele chamou. No começo, nada. Mas de repente, tudo mudou. O vento parou, o silêncio ficou pesado, sufocante. E então, passos lentos, vindo na direção dele. O corpo travou, o medo tomou conta, e uma voz surgiu da escuridão, grave, profunda. Não humana. Perguntou o que ele queria. Antônio respondeu quase sem pensar. Disse que queria dinheiro. Queria ser rico. Queria nunca mais passar necessidade. A voz ficou em silêncio por alguns segundos. E então, riu. Um riso seco, vazio, perturbador. E disse que podia dar tudo aquilo, mas em troca, queria a alma dele. Naquele momento, Antônio hesitou. O medo gritou dentro dele, mas logo veio outra coisa. A lembrança da fome, da miséria, da dor de não ter nada. E foi aí que ele decidiu. Ele aceitou. Naquela mesma noite, o acordo foi feito e a vida dele mudou. No dia seguinte, coisas começaram a acontecer. Dinheiro apareceu, oportunidades surgiram. Tudo que ele tentava dava certo. Era como se o mundo tivesse se dobrado para ele. Em pouco tempo, Antônio ficou rico. Casa grande, comida em abundância, respeitado por todos. Mas junto com a riqueza, vieram coisas estranhas. Barulhos durante a noite, portas se mexendo sozinhas, sombras que pareciam observar ele. No começo, ele ignorou, achou que era coisa da cabeça, mas não era. Com o tempo, piorou. Ele começou a sentir que nunca estava sozinho. Mesmo no silêncio, sempre tinha algo ali, observando, esperando. As noites ficaram insuportáveis, até que uma madrugada, tudo aconteceu. Ele acordou de repente, sem motivo. O quarto estava escuro, quieto, mas tinha algo errado. Ele sentiu. Devagar, virou o rosto e viu uma figura parada no pé da cama, imóvel, observando ele. O corpo gelou, a respiração travou
E então, a voz falou, a mesma voz da encruzilhada. Disse que tinha voltado. Antônio tentou se mexer, fugir, gritar, mas não conseguia. Era como se estivesse preso. E então a voz disse: o prazo acabou. O desespero tomou conta. Ele implorou, pediu perdão, disse que não queria mais nada. Mas já era tarde. A voz respondeu fria: acordos não podem ser quebrados. Na manhã seguinte, a casa estava intacta. Dinheiro, riqueza, tudo lá. Mas Antônio tinha desaparecido, sem sinais de luta, sem explicação, nada. E até hoje, dizem que naquela mesma encruzilhada, se alguém passar à meia-noite, vai ouvir uma voz desesperada, pedindo ajuda, tentando avisar para ninguém cometer o mesmo erro. Porque no sertão, nem toda riqueza é uma bênção.